Paz do Senhor, toda a igreja. A paz do Senhor, todos os irmãos. Graças a Deus. Louvado seja o nome daquele que é bendito e eterno e que vive para todos sempre. Igreja do Senhor, estamos aqui urgentemente com essa live ao vivo, transmitindo aquilo que vem do céu, para que nossas almas não venham perecer no lago de fogo, de sofrimento, larva ardente que queimará os ímpios pela grande ira do Senhor. Você que me acompanha, você também que me odeia, porque tem vários no YouTube que nos odeiam, porque a carne não combate com o espírito. Quem é da carne tem ira, tem contenda, quem é da carne tem fofoca, heresias, dissensões, mas quem é do espírito tem mansidão, bondade e longanimidade. Todos aqueles que são irados contra a minha vida nunca conheceu o Espírito Santo, porque eu, Pastor Júlio, não sou irado com ninguém, porque eu tenho o Espírito Santo. Jesus, ele começou a dizer a nós, tomar muito cuidado com as vontades da sua vida pessoal, ao ponto dele dizer que nós temos que aborrecer as nossas próprias vontades, aborrecer a sua própria vida. E muitos irmãos que aí fica comentarinho, crentes de internet, crentes que estão somente comentando para querer com ira e com contenda, trazer dissensões, heresia até mesmo. Nós não viemos aqui para enganar ninguém, porque se for para enganar, meu amigo, estaria novamente no crime, nas drogas e no crack, sendo enganado e enganando. Nós não viemos, Deus nos tirou do martírio de Satanás para trazer pecado para vocês, para trazer heresias para vocês. Quem nos ama, amém. Quem nos ama, nos odeia, nós te amamos também. Presta bem atenção no que eu vou falar para os irmãos. Primeiramente eu quero agradecer a Deus pelo vídeo anterior. Vocês viram aquela senhora, você que não viu ainda, você vê aquele vídeo. Tem uma coisa que eu aprendi no YouTube, eu não sabia, os irmãos me perdoem. Toda vez que vocês abrir o culto, todos vocês, tem uma mãozinha assim, ó, é como se fosse um joinha, tem um joinha e um assim. Vocês clicam nessa mãozinha que está embaixo do teu vídeo, que isso faz com que o vídeo fica mais visualizado. A nossa intenção aqui é ganhar almas. Então, se você clicar no joinha que não custa nada, esse vídeo ele vai ser um vídeo que vai estar sempre, toda vez que eu for entrar no canal, lembra do joinha, tá, meus irmãos? Porque esse vídeo vai fazer as visualizações e vai alcançar mais almas. E o nosso propósito é isso, alcançar mais almas. Quanto mais like no vídeo, mais o vídeo aparece. Foi isso que eu aprendi agora, depois de 5 anos de YouTube, porque eu nunca fui atrás dessas coisas. Presta bem atenção, os irmãos, quero pedir perdão. Bandeirantes, nós vamos estar em dia 8 e 9 de dezembro lá, e isso eu não coloquei em pauta, que é no dia de dezembro. Vocês sabem muito bem que eu nunca faço um vídeo à toa. Ninguém faz um vídeo aqui para ficar dando risada, ninguém faz um vídeo para ficar com heresia. Muitos de vocês sentem muita saudade, eu vejo vocês sentindo muita saudade. Eu fico 2 dias sem fazer vídeo, vocês chegam quase a morrer aí de infarto. O problema não é esse, é que quando a multidão gostava de estar perto de Jesus mesmo. A multidão gosta de estar perto de Jesus, amava estar perto de Jesus, por isso que ficou com Jesus há muito tempo. Tem lugares, que eu, minha esposa, meu filho, nós vamos pregar, que carros e mais carros buzinam na entrada da cidade, e quando nós vamos embora, eles fazem festa, a cidade inteira nos acompanha até a rodovia. E isso é lindo, É como aconteceu com Paulo, que eles foram até o fim da cidade com Paulo também. Presta bem atenção, meus irmãos, que eu vou dizer aqui com vocês. Eu quero dizer uma coisa bem clara, uma coisa de eficiência e de uma coisa que eu estou preocupado, tanto com aqueles que são inscritos, que me seguem como um pastor terreno e Jesus acima de todos os pastores, mas uma coisa que eu preciso alertar vocês, é uma coisa que eu preciso colocar essa alienação diante de Deus. Eu queria que todos prestassem muita atenção agora. Existem 2 pecados do corpo, 2 membros do corpo que está destruindo muitos crentes. Crentes pensam que vão para o céu dessa forma, mas não vão entrar na cidade santa, e isso tem respaldo bíblico. Quais são esses pecados? O primeiro pecado, meus irmãos, a Bíblia diz que o único pecado contra o corpo é a prostituição, ok? Mas existem 2 membros do nosso corpo que temos muito cuidado. Eu vou começar com o de cima primeiro. Sim, os seus olhos. Jesus falava, se olhar com os olhos impuros para uma mulher, no seu coração adulterou contra ela, já pecou contra ela. Jesus falava, olha, os seus olhos são a luz do corpo. Se olhar coisas tenebrosas, todo o seu corpo será tenebroso. Tem muitos de vocês que estão me vendo agora, e as pessoas que me odeiam também,
que elas não conseguem mais vivenciar um tempo sem com que desviar da aparência do mal. A Bíblia diz para a gente não entrar na aparência do mal e também sair, fugir, né, para um lado aonde nós não vamos pecar contra Deus. E fugir da aparência do mal, ele fala de aparência. Como nós vemos a aparência? Pelos olhos. Então, vocês não podem olhar aquilo que é mal e nem caminhar segundo os seus passos ligeiramente atrás de pecado e também de perdição. Tem muita gente que não consegue, prega bonito, fala de Jesus, sapateia, roda, fala em línguas, mas está pecando, olhando em olhos, em coisas que não convêm. Tem muitos irmãos que não conseguem ver uma mulher de sainha curta, tem muitos irmãos que não conseguem ver uma mulher já com a saia apertada, e isso está acontecendo e não é para uma pessoa, são milhões e milhões de brasileiros. Se hoje nós temos 40 milhões de crentes no Brasil, eu quero dizer uma coisa para vocês, a maioria, quase 1% se salva em pecado do olho. Esse pecado do olho, meus irmãos, é uma realidade terrível. As mulheres também não vigiam, né? Então é o que eu quero falar para todos os meus irmãos. Tem que ter vigilância. Tem que ter vigilância no que vocês olham. Tem que ter vigilância principalmente porque o olho é uma candeia do corpo. Se você olhar bem, olha só que paisagem bonita, né? Se você olhar para um coqueiro daquele, a paisagem se torna bonita. Meus irmãos, então veja bem. Agora se eu colocar fogo nesse coqueiro, ele vai ficar seco. A paisagem não será mais bonita. O pecado, ele mancha. Às vezes você olha nos seus olhos, porque enganoso é o coração do homem, parece até ser bonito. Mas o pecado está manchado aquele lugar e se torna feio para quem é espiritual e entende as coisas do Espírito. Quem é carnal vai ver as coisas erradas e vai falar, não tem nada a ver. Mas quem é espiritual vai logo sentir e vai falar, meu Deus do céu, não senti bem em olhar com aquela situação. E é por isso que nós pregamos na igreja que essas mulheres sensuais, né, que dá esse intuito aos homens, chamando a atenção de homens, é por isso que a pombagira, ela acaba com a igreja na sensualidade. O que eu quero dizer é uma coisa, o pecado dos olhos é coisa terrível, eu vou te provar na Bíblia. A Bíblia diz que existia um homem chamado Saulo, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso foi perseguir a igreja com as cartas para destruição em Damasco. Jesus aparece para ele e diz, dura para ti lutar contra os meus aguilhões. E ali a Bíblia diz que, antecipadamente aí, rapidão para vocês entenderem, que Zacarias agora vai ungir Paulo. Quando Paulo está cego, quando Zacarias vai ungir Paulo, as escamas dos olhos de Paulo caem. Meus irmãos, quantos crentes não são chamados, mas ainda não caiu as escamas? Não caiu as escamas dos seus olhos. Tem pessoas, meus irmãos, que vivem tão na carne, mas tão na carne, que elas contendem e acham que vão para o céu. Tem pessoas que estão olhando as coisas, maquinando mal e acham que Jesus não conhece o coração e também a mente. O Senhor sonda tanto o coração, tanto também sonda a mente. Então esse pecado dos olhos é um pecado que vai levar milhões e milhões de pessoas para o inferno e já está levando cada dia mais. Muitos de vocês vão para o inferno, muitos, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Muitos estão dizendo, se o corpo inteiro está tenebroso, é sinal que não há luz. E onde não há luz, há morte. Então da morte vai para a morte eterna. Tanto física como espiritual. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Temos que tomar cuidado com o pecado dos olhos. Viu, meus irmãos? Então temos que tomar muito cuidado. Que os olhos é a candeia da sua alma. Vamos descer um pouco mais. Vamos descer para a boca. Meus irmãos, o livro de Tiago fala sobre a língua. A língua, meus irmãos, é um instrumento pequenino, mas que talvez você acha que não tem efeito, tem um efeito avassalador. A Bíblia diz, se confessares com tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Quando a Bíblia fala sobre boca, sobre língua, a língua ela tem que ser colocada, meus. Paulo escreve dizendo, não falarás assim para lá e para cá, mas quando falar, fala palavras que edificam os que ouvem e não palavras torpes. A língua é um material também, é um material para o inferno. Se você não souber governar a sua língua, o mais pequenino membro do corpo, com certeza todo o seu corpo também será destruído. Olho e língua, olho e língua. Meus irmãos, muitos de vocês acabam o culto, a irmã está falando, você viu quem caiu, outros já começa aquela rodinha e o diabo começa a usar uma irmã aqui e já começa a verdade. E você concordando com o erro. Quando você concorda com o erro, com certezamente você já está também todo errado e aí o diabo está levando vocês para o inferno. Meus irmãos, não é brincadeira o reino de Deus. Você sabe por que eu sou criticado? Você sabe por que as pessoas me odeiam? Porque a verdade tem que ser dita. Não é brincadeira o céu. O céu não é para qualquer um.
Se você não se guardar em todos os mandamentos, errar em um pequenino, vocês podem perecer e perder a sua vida eterna, que é a última oportunidade que vocês estão tendo. Tem que tomar muito cuidado. É uma realidade que nós estamos vivenciando nesses últimos dias. Pessoas que não conseguem governar o seu corpo, tanto os olhos como a língua, estão caindo em várias tentações. A igreja não pode parar, meus irmãos, da vigilância e da oração. Língua e olho são dois membros, meus irmãos, que têm que ser travados ali. Tem que estar na oração. Quando alguém estiver falando muito, feche os seus olhos, irmãos. Fique em pensamento com Deus. Não vai falando, não seja faladores. A Bíblia diz, não fique falantes. Tem crente que fala demais. Ouça mais. A Bíblia diz assim, ó, sabedoria é aquele que ouve mais e fala menos. Isso é uma sabedoria que vem do céu, meus irmãos. Viu? Então não fique falando e pipipipi. Não. Para com isso. Olhar, meus irmãos, quando vem um perigo, quando você vê que aquilo vai contaminar o teu corpo, fecha os olhos, repreende, olhe para lá. Meu irmão, a carne vai querer lutar contra você naquela hora. A carne vai falar, não, volta para cá. Mas é nessa hora que você vai começar a cantar uns cânticos a Deus. Foi na cruz, que um dia eu vim, meus pecados castigado em Jesus. E vai, meus irmãos, a luta entre a carne e o espírito. Paulo diz que a maior luta do homem é entre a carne e o espírito. Viu, meus irmãos? Então, é muita falação, é muita coisa que está acontecendo nesses últimos dias e nós temos que tomar muito cuidado, por essas coisas estão levando almas para o inferno. Meus irmãos, se vocês acham que só porque Jesus morreu na cruz do Calvário, vocês vão para o céu, vocês estão enganados, meus irmãos. Quem ensinou essa heresia para vocês? Jesus morreu por mim, eu vou ser salvo. Não, meus irmãos. Jesus morreu para abrir uma porta de salvação, mas essa porta é estreita. E para entrar lá, tem que morrer o velho homem. Tem que morrer as suas vontades terrenas. A Bíblia diz que é para mortificar o vosso membros carnais. O que é membros carnais? Mão, olho, boca, nariz, tudo. Mortifica ele e viva no Espírito. Quem está com ele tem que andar como ele andou. Viver em Espírito e andar em Espírito, diz a palavra de Deus. Se vocês então não pararem para pensar de que muitos pastores estão caindo nesse pecado, irmãos, obreiros estão nesse pecado, e diga uma coisa, não herdará o reino de Deus. Vocês podem olhar e dizer assim, olha, Jesus, meu Deus, eu nunca aprendi algo como isso. Claramente, eu trago para vocês coisa que ninguém prega, porque ninguém mais está preocupado com os mínimos detalhes que podem nos conduzir ao inferno. Então, meus irmãos, é isso que nós temos que fazer. Ou vive na opinião da santidade ou na desgraça da vida através das vontades carnais e vontades das coisas ilícitas que desagrada a Deus, que desagrada o Espírito Santo de Deus. Temos que tomar cuidado. Uma verdade é que todo homem nasce de novo. Então, se o homem não nascer de novo, se o homem não parar de prostituir, se o homem não parar de mentir, se o homem não parar de olhar aquilo que é trevas, se o homem não saber andar diante da graça de Deus e da unidade e da retidão do Senhor, esse homem não nasceu de novo e pode perecer para o juízo eterno. Então, meus irmãos, não vai ter misericórdia. O santo juiz vai julgar a todos. Irmãos, não, você não vai escapar. Pode correr para os outeiros, pode correr para onde você quiser. De Deus não se zomba e não vai se escapar da grande ira do Senhor. O mesmo cordeirinho também é o mesmo leão. O mesmo que diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, é o mesmo também que diz, afastai-vos de mim. Então nós temos que tomar muito cuidado. O que é salvação? Salvação não é ficar atrás de internet comentando, não. Salvação não é ficar aqui atrás desse estudo aqui e depois, quando o pastor Júlio sair da live, ficar em casa zanzando, não. Salvação é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a ler a palavra de Deus. Amar o jejum. Amar a respeitar o próximo. Amar entregar uma marmita para o próximo. Igreja do Senhor. Entregar ali o mendigo ao que comer e beber. Amar é fazer missões com obras de amor, caridade e santificação. Tudo é um contexto acima de texto. Temos que estar firmes no corpo, na alma e no espírito. A igreja não pode subir se a igreja estiver suja com as coisas deste mundo. A Bíblia diz que nós somos inimigos do mundo porque o mundo foi inimigo de Jesus. Não podemos, irmãos, estar nessas práticas e achando que nós estamos agradando o Espírito Santo.
E meus irmãos, eu quero dizer uma coisa bem clara para vocês. Está escrito que o Espírito ele é santo. E se ele é santo, qualquer pinguinho de mancha já dá para ver nas suas vestes, porque suas vestes é tanto branca e as manchas são escuras. Então, o Espírito Santo jamais vai operar e jamais vai andar com você que fica achando que isso pela graça sois salvos e vamos andar de qualquer forma. Temos que tomar cuidado, é uma coisa séria, que temos que parar para pensar. Ou então, você acabando a esse canal, daqui a pouco estou indo, então você desligando essa live, para no teu quarto e reflita o que você tem visto. Muitos irmãos, como muitos de vocês, estão atrás de coisas, meus irmãos, que não convém, meus irmãos, que não convém. Vocês estão amando coisas deste mundo, estão atrás de coisas que são passageiras, que dá somente alegria na hora. O pecado, ele é gostoso na hora. Acabou, o pecado é consumido, aí vem uma alma triste, porque afetou a alma, afetou o espírito. É por isso, meus irmãos, que a nossa luta, quando diz em Efésios 6:10, sobre capacete, sobre escudo, sobre estar novamente, inteiramente na presença de Deus, nós temos que entender. O nosso corpo físico está acostumado numa segunda-feira como esta, pegar a mochila, fazer a marmita e ir para o trabalho. Temos que entender uma coisa, que a segunda-feira a rotina não pode ser a mesma. Ah, é porque eu vou trabalhar. Não, vai para o trabalho em espírito, anda no ônibus em espírito, pega seu carro em espírito, entra na empresa em espírito, trabalha em espírito, sai da igreja em espírito, vem embora em espírito, vai dormir em espírito, ora em espírito. Irmãos, conduz o Espírito Santo para ser amigo de vocês. Ai, pastor Júlio, eu queria ser usado por Deus. Só vai ser usado por Deus se matar o membro dos olhos e o membro da língua. E tratar o teu corpo com respeito. Tratar o teu corpo com respeito. O teu corpo está sendo mutilado no brinco, em tudo. Está arrebentando o corpo de Deus. Deus não está no seu corpo. Toda mulher, vou afirmar, toda mulher que usa brinco, maquiagem, o Espírito Santo não anda com ela. Mas pastor, eu vi mulheres de brinco expulsando demônio. É por isso que existe a palavra. Expulsamos demônios, mas não te conheci porque não obedeceu. Expulsar demônio não é questão que tem Deus. Não é porque eu, pastor Júlio César, expulso demônio que eu sou um homem de Deus. Não é porque... Não, é pelas obras. É pelas obras e os frutos que conhecerei os falsos profetas. Foi isso que Jesus nos ensinou. Muita gente fala, pastor Júlio é falso profeta. Olha minhas obras, companheiro, para depois você julgar. Então por isso que a fé sem obras ela é morta. Porque as obras testificam quem é a árvore. A árvore boa não tem como dar frutos ruins. E nem uma árvore ruim dá frutos bons. E essas pessoas, que fruto elas estão dando? Estão expulsando demônio, mas seus frutos são errantes. Estão curando enfermo, mas seus frutos são errantes. Então, tem que tomar muito cuidado. Por isso que nós temos que ter essa verdade de provar os espíritos. E o único jeito de provar os espíritos é vendo os seus frutos e as suas obras. Como é? Condiz com a palavra? Está dentro da palavra? Porque, meus irmãos, a Bíblia diz, muitos usam o termo dizendo, mas Jesus disse que aquele que não está conosco, que não é contra nós, é por nós. Sim, é por nós, mas não quer dizer que está com meio de nós que vamos junto conosco para o céu. Exatamente, não existe isso. Não é porque está junto conosco que vão embora para Celestial, Canaã perfeita, Jerusalém Celestial. Não é por causa que estão junto conosco que vai todo mundo junto. Não, coisa nenhuma. Cada um será pesado as suas obras. Só não está contra. Está somente não contra. Está trabalhando, levando o evangelho. Mas não quer dizer que vão brilhar também no último dia, porque a Bíblia diz que toda obra será provada no fogo. Então, não é brincadeira as coisas de Deus. Muitos de vocês estão brincando com a verdade. Eu sei que vocês queriam que eu ficasse aqui 6 horas com vocês, falando, porque vocês amam ouvir o que a minha boca abre para falar. Porque fala palavras do céu e não da terra. Nós falamos palavras de lá de cima, meus irmãos. Não falamos palavras da terra. É por isso que as pessoas nos odeiam. Por isso, porque são crentes carnais. Olha no YouTube, quantas pastoras pulando na carne, gritando, pulando para lá, pulando para cá, as pessoas saem do mesmo jeito, cheio de pecado, com a vida destruída e não convence ninguém. É isso que nós temos que entender, que esse espírito maligno que está entrando nas igrejas está acabando com a igreja. Meus irmãos, está destruindo as igrejas. Eu quero dizer uma coisa, a igreja não é lugar de escândalo, gritaria, a igreja é um lugar de ordem e decência, onde pregamos a verdade, a santidade, o arrependimento, que é a principal comunhão de Deus, é o arrependimento de todo homem. O homem, para pegar um microfone, ele tem que estar um homem santo, um homem íntegro na presença de Deus. Não é qualquer um que pode subir no altar de Deus, virou bagunça. Eles fazem uma muretinha de tijolo, sobe lá, coloca um púlpito e fala que é o altar de Deus. Deus não está nesses altares. Deus não está em altares feitos por mão de homens.
Deus não está não. O altar que é feito pela mão de Deus é quando aquele homem cheio de Deus faz o altar, porque o Espírito Santo que está construindo, meu amigo. Então, o altar de Deus não é esse altar. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou dar uma experiência para vocês que não acreditam. Meus irmãos, nós fomos pregar numa igreja aonde muitas pessoas na carne foram convidadas para pregar. Essa igreja era de muita oração, mas os irmãos não conheciam os irmãos. Sabe o que acontecia? Quando entrava no ar, pegava o microfone e caía no chão, lá em cima do altar. Pessoas não conseguiam entrar no culto, ficavam dando volta na rua e não achava a igreja. Deus não deixava qualquer um entrar lá. Uma vez convidaram eu, e aí eu falei, a irmã falou assim: pastor, aqui nessa igreja é algo sobrenatural, não é qualquer um que entra. Se estiver em pecado, Deus mostra para um obreiro, mostra para uma obreira. Então é uma igreja tremenda, que Deus mostra os pecados. E ali estava eu, pastor Júlio César, indo para essa igreja. Quando eu entrei lá, até mesmo apresentei o Abner em cima desse altar. Quando nós entramos lá, vimos realmente que não é brincadeira aquele altar estava totalmente tomado pela glória de Deus, e não era qualquer um que pregava sobre aquele lugar. Então, essas mulheres que ficam gritando no YouTube, esses pastores que ficam para lá, revelando, se for numa igreja que prega e ora, jejua, vocês não conseguem ficar em cima do altar, porque o altar é de Deus. Não sai revelação, não sai nada. Viu, meus irmãos? Então eu quero dizer uma coisa para vocês: tome cuidado com o olho, tome cuidado com a língua. São dois pecados mortíferos que está levando a multidões e multidões para o inferno. Não podemos, se estamos mortos com Cristo, morremos na carne com Ele. Ressuscitamos, quando Jesus ressuscitou, ressuscitamos com Ele em espírito. Jesus ressuscitou e trouxe a nós a redenção de nossa alma, e trouxe também a alienação de um novo tempo. Ali trouxe o Senhor a restauração dos homens na sua ressurreição. Jesus salvou o mundo porque morreu por nós? Não, mentira. Não foi na morte de Jesus que trouxe salvação ao mundo, foi na ressurreição. Porque morrer todo mundo morre, mas ressuscitar, somente Jesus ressuscitou. E a glória não é que ele morreu, a glória é da sua ressurreição, porque Cristo morreu para o mundo, levando sobre ele nossos pecados. Agora ressuscitou em novidade de vida a nós, para que possamos também levantar também e ressuscitar com Cristo diante daquela carne que foi crucificada. A nossa carne já foi crucificada com ele no madeiro. É hora de nós olharmos para a ressurreição de Cristo, que deu ao homem a liberdade do cativeiro e também tirou o cativo do cativeiro. Se concluiu o que estava escrito em Isaías. Meus irmãos, Igreja de Deus Todo-Poderoso, temos que tomar cuidado, porque o fim está próximo. E então não fazem menção daquilo que é errado. Meus irmãos, não fazem menção daquilo que é pecado. Igreja do Senhor Jesus, nós estamos vivenciando os últimos dias. A igreja está cansada, a igreja está sendo nocauteada e não podemos falar nada porque esses carnais são irados. Eu vou dar um testemunho. Eu estava esses dias aí comentando um tal vídeo no YouTube, e aí entraram: você, pastor, você é um herege. Porque se eles fossem espirituais, o que eles fariam? Eles falavam: pastor, tem como eu entrar em contato com o senhor? Aí eu falava: tenho, eu darei meu contato. Eles me ligavam no particular e faria: pastor Júlio, eu não concordo com certas coisas, mas eu vou orar pelo senhor. Esse sim é o homem de Deus. Quando a pessoa age com mansidão, age com amor, sabendo que o pastor Júlio é uma alma. Querendo ou não, meus irmãos, eu sou uma alma. Aí você fala: mas tem vídeo seu falando mal de fulano. Não é mal. Nós temos que pregar no justo juízo, segundo a justiça de Deus. Isso a Bíblia que dá respaldo. Então, essas pessoas são carnais. Elas vêm com ira, elas querem brigar. Então, é isso que nós temos que entender. Temos que tomar muito cuidado, né? Que às vezes nós vamos comentar, né, num vídeo falando sobre o Espírito que está atuando, as pessoas vêm com ira, porque elas são carnais, elas são iradas. Viu, meus irmãos? Então, vamos tomar a atitude de cristãos e vamos nascer de novo. O homem tem que nascer de novo. Se fica olhando coisa errada, se fica falando mentira, fofoca, não vai entrar no reino de Deus. É uma advertência que o Espírito Santo de Deus trouxe a nós nesta tarde, para que possamos entender que as coisas do Senhor não é brincadeira. Igreja de Deus vivo, eu quero louvar a Deus de verdade por pessoas que têm ofertado no ministério e têm ajudado a obra em Minas Gerais. Meus irmãos, está aparecendo muita gente, e isso é gratificante, porque o Senhor falou: eu vou trazer pessoas para ajudar. Isso é lindo, né? E aí nós estamos lá
Estamos preparando aqui a mudança para que a gente possa lá continuar a obra em Minas Gerais e de lá de Minas ir para a Califórnia e também levar a palavra também em Moçambique e também na Angola. Então eu quero dizer aos irmãos, nós estamos sim vendo os últimos dias acontecer e muitos estão calados, muitos estão vendo o pecado e estão calados. Não podemos calar em meio dessa situação que a igreja está vivendo. Essa igreja do Senhor Jesus não pode ser martirizada por esse pecado terrível que as pessoas estão cometendo. Olhando, irmãos cobiçando irmãs dentro da igreja. Mulher olhando o salto da outra porque está furado ou porque a saia dela está rasgada. Para, meus irmãos, tenha misericórdia. Não vai na igreja para desnosprezar aquele que não tem vestes, aquele que é o mais pobre e desamparado. Antes de fazer isso, vamos fazer o seguinte, vamos se despertar. Vamos se despertar e vamos atrás daquilo para nos abençoar nosso irmão e daquilo que é errado. Vamos atrás e combater o erro diante deste mundo pecaminoso, tenebroso, ímpio, lascivo, prostituto que estamos vivenciando. Viu, meus irmãos? Então eu quero dizer a todos, aqui para encerrar aqui, que nós temos que vigiar o que olhamos e vigiar também hoje, mais que nunca também, o que ouvimos. Porque o que estamos ouvindo nesses últimos dias é coisas alarmantes. Meu Deus do céu. Cada irmão que pega altar para pregar que é só pela misericórdia de Deus. Meus irmãos, é só pela misericórdia de Deus. Nós estamos vivendo... Meus irmãos, está muito difícil. Está difícil. Para quem quer ir para o céu, estreitou. Por isso que nós falamos de Santa Ceia online. Por quê? Porque, meus irmãos, está tão difícil congregar que nós entramos na igreja, vimos Satanás pregando. É verdade, tem demônios abrindo igreja, tem demônios profetizando, tem demônios, só heresia, só coisa mentirosa, e diz que nós somos hereges, né? É só mentira. O mesmo irmão que fica ali pregando, falando em línguas, a hora que você vai ver desce do altar, não tem, você sente ali, você chega perto do irmão, você sente que não tem nada de Deus. É só gritaria, é só plá, 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 plu, 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 plé, plé, plá. Esse negócio, essa podridão que estamos vivenciando. Quem já ouviu isso daqui, ó? Quem já? Receba! Meus irmãos, eu tenho que dar uma até de ator aqui para vocês verem como que é a calamidade. Meus irmãos, hoje não estamos recebendo mais de Deus, estamos recebendo do homem. Igreja do Senhor Jesus. Muito estranho está acontecendo. Muita coisa está acontecendo. E nós temos que tomar muito cuidado. Guardando a língua para que possamos. A igreja está vivenciando para que não venha para o Hades e a condenação eterna.